Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo pela segunda vez, porque eu já gravei esse vídeo e o áudio não foi captado por algum motivo, mas não tem problema, a gente fala tudo de novo. E enquanto o Brasil se refestelava em mais uma eliminação precoce aí na Copa do Mundo, não adianta, vocês criam expectativa, mas o time é fraco, tá? Antecipo aqui a minha opinião. Mas enquanto a gente estava aí vendo, mais uma vez o Brasil sendo eliminado, tínhamos ali o molusco flambado na cachaça, fazendo indicações, né, de quais seriam seus apontamentos para os ministérios, inclusive para o Ministério da Economia, outrora chamado de Ministério da Fazenda, e ele aponta nada mais, nada menos do que o nosso conhecido aqui já no canal, nós já falamos dele, sim, temos vídeos sobre ele. Maldade, aquele mesmo, defensor do socialismo, uma figura um pouco impopular, e baseado nisso as pessoas podem se perguntar, tá, mas o que isso indica para nós, o que nós podemos esperar? Para nós sabermos o que esperar desse tipo de nomeação eventual, nós podemos recorrer às ideias da própria pessoa. Na verdade, se a gente souber o que ela pensa, a gente vai conseguir ter uma noção mais ou menos do caminho que ela pretende seguir, ou o que ela gostaria. Talvez nem tudo que ela goste ela consiga pôr em prática, algumas coisas sim, outras não, mas é bom a gente conhecer o ideal, com que tipo de pessoa nós estamos lidando. Então Jaiminho, o carteiro, ao longo aí da vida, deu muitas entrevistas, escreveu teses, inclusive nós vamos basear a maior parte do que nós estamos dizendo aqui naquela tese que acabou virando livro, Em Defesa do Socialismo, que eu já comentei com vocês, é um escrito, se não me engano, aí de 1998, a gente tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, embora ele seja já bem antigo, e a gente pode recorrer às campanhas que ele fez ao longo da vida, né? Sempre nas campanhas ele expõe um pouco das suas ideias, assim, chega a parecer um elogio chamar aquilo de ideias, mas enfim, vamos lá. Uma. A primeira coisa que a gente tem que saber é que ele tem uma adesão à visão fracassada marxista de mundo. Dá um panorama geral de que não vai vir coisa boa daqui para frente. Dentro dessa visão, ele defende sim um controle forte do Estado sobre a economia. Ele defende que o Estado vá se apoderando de toda a atividade econômica, mas não nos moldes soviéticos, de uma tomada à força de uma vez dos meios de produção, mas no modelo de aumento progressivo, gradual de impostos, de modo que o governo vai tomando cada vez mais controle dos recursos que a sociedade produz através da taxação. Isso faz com que a atividade econômica seja minguada, seja do ponto de vista do consumidor, vai poder consumir menos, seja do ponto de vista dos empresários, dos investidores, vão ter menos oportunidades de negócio, isso vai fazendo com que os investimentos caiam todos para fora do país, né, fazendo com que a gente fique ainda mais pobre. É uma daquelas ideias geniais que só uma pessoa cheia de maldade seria capaz de defender. Outra coisa que ele diz é que o ensino, a mídia e a cultura são instituições que, uma vez nas mãos da iniciativa privada, são muito perigosas, né? A cultura na mão da iniciativa privada pode ser subversiva, a mídia da mesma forma. Então ele defende que o Estado controle essas áreas de atuação. O que nós podemos esperar com isso, então? Aumento de gastos, eventualmente restrições na entrada de novos participantes nessas áreas, ou até mesmo um sufocamento das empresas dessa atividade econômica e, por consequência, um aumento de gastos governamentais. O próprio governo vai querer ocupar com as suas próprias empresas estatais, que nós vamos pagar a conta, evidentemente. Isso serve para deixar as pessoas mais mansas, sabe? Sabe aquele canal que costuma falar mal de você? Então ele vai pensar duas vezes antes de falar mal, porque a gente pode estrangulá-lo economicamente. Mais uma ideia brilhante, nota 10. Perseguição, censura, subserviência, tudo aquilo que o povo gosta. Outra coisa é que ele, como um bom marxista, ele é contra a formação e o acúmulo de capital. Porque, bom, eventualmente algumas pessoas podem ficar menos pobres do que outras, né? E isso é muito prejudicial para a visão marxista de mundo. Só que tem um problema, o acúmulo de capital é exatamente o que permite os ganhos de produtividade na sociedade. Permite o acesso a mais bens e serviços de uma forma mais barata, melhora o nível de qualidade de vida mesmo das pessoas no que diz respeito a acesso a bens materiais. Melhora também a oportunidade aos melhores empregos, que são dependentes, intensivos em capital. Sem formação de capital, esse processo se rompe. E aí nós temos um país cada vez mais pobre, cada vez menos produtivo, cada vez mais dependente de atividades primárias. É o guia do fracasso, né? Tentar lutar contra o acúmulo de capital é pedir para tomar lá na frente. Tomar lá na frente. E outra coisa que ele declara reiteradamente, em vários momentos aí da sua ilustre presença aqui na Terra, não sei quem foi que convidou, deve estar arrependido, ele é contra a herança também, a transmissão de bens através das gerações, aquilo que permite que a gente ao longo das gerações vá fazendo com que os nossos filhos, os nossos netos tenham uma vida um pouco menos difícil que a nossa, para que eventualmente eles não tenham que passar por isso, né, e possam partir dali para frente. Então já começa num patamar ali de bem-estar. Maldade não gosta disso, maldade quer que toda geração comece do zero de novo. Assim a gente fica estagnado, patinando, né? Isso tem a ver, inclusive, com a questão do acúmulo de capital.
Então ele é contra a herança, ele é contra a transmissão de bens. Não aprecia esse tipo de coisa, ele prefere que o governo roube tudo para si. Afinal de contas, ele próprio vai poder usar depois, né? Não quem juntou, não os filhos dessa pessoa, mas o governo, ele sim merece, afinal de contas ele nos trata tão bem. E para não dizer que não falamos das flores, o Maldad tem uma tese também muito bonita no que diz respeito ao modelo produtivo. A gente tem esse modelo empresarial, né, que busca reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar a eficiência, ele não gosta também desse tipo de coisa. Ele é favorável à formação de cooperativas democráticas. E ele dá como um bom exemplo de uma cooperativa, para a gente ter uma ideia, né, fica muito amplo. Vamos substituir as empresas pelo quê? Não, por cooperativas ao estilo do MST. Sim, textualmente, ele cita o MST como um bom exemplo do que ele acredita ser o molde ideal de modelo produtivo. Então a gente só pode dar risada, rir para não chorar de uma loucura dessas. Lembrando que não quer dizer que de hoje para amanhã essas coisas aconteçam assim, no estalar de dedos, mas esse é o norte que essa pessoa tem. Então vocês, conforme isso for acontecendo aos poucos, toda tentativa de passos nessa direção, vocês já estão avisados, não podem dizer que fui pego de surpresa. Não, ninguém foi pego de surpresa. Nós já sabemos do que ele defende. E o problema é que todas essas medidas são a receita do fracasso. É o flerte com o subdesenvolvimento. É um modelo para que a sociedade fique cada vez mais pobre, dependente do governo, que as pessoas passem fome, aquele tipo de coisa. Só que no decorrer desse processo tem outros fatores que se agravam, né? Então as boas pessoas que às vezes têm uma boa capacidade, mas também têm recursos, vão para fora do país, elas caem fora daqui. Ninguém quer viver nesse tipo de lugar que adota essas medidas. Então a gente perde as boas cabeças, perde as boas pessoas que têm a oportunidade de fugir daqui. Algumas outras não têm essa condição, é claro. Mas também tem mais aquela questão da segurança, né? Porque conforme a economia do país vai se degradando, a pobreza vai imperando, tomando conta, a gente começa a ouvir aqueles discursos de que é muito legal roubar, agredir as pessoas, né? Pegar o que não é seu, porque afinal de contas a vida é tão difícil, as pessoas estão pobrezinhas, coitadas, elas precisam roubar umas às outras, já que alguém lá em cima já as roubou antes, né? Por que não deixá-las roubar depois? Então vai piorando a vida em sociedade em vários níveis, inclusive questão de segurança, etc e tal, né? A gente já ouviu muito esse discurso por aí. Então, só dizendo isso aqui, pessoal, só fiz questão de fazer esse vídeo e gravá-lo pela segunda vez, como eu já comentei com vocês, porque eu já estou vendo na mídia tentativas de amenizar o discurso. Se vocês procurarem por aí, eu não vou fazer propaganda para otário aqui não, mas se vocês procurarem por aí já tem gente falando, não, vamos com calma. O Maldad é uma pessoa muito moderada, é uma pessoa sensata, uma pessoa de mercado. Tem gente falando que o Maldad é uma pessoa de mercado. Moderação, vocês sabem, né? A moderação a qual eles se referem é sempre no nosso. Então, aqui a moderação de vocês. Bom, muito bem, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam até esse momento. Caso você queira receber mais vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like aí também, que você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima.